Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Amém? Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Nós vamos orar pelas nossas famílias. Nós precisamos orar pelo Brasil. Nós precisamos orar por esse momento tão delicado que a nação ela está passando e vivendo. Nós não sabemos o que está para acontecer. Do controle não foge de Deus. Mas hoje eu estava numa discussão com algumas pessoas, eu falei, olha, inevitavelmente a Bíblia vai se cumprir. Mas inevitavelmente nós como cidadãos precisamos exercer a nossa cidadania. Deus falou, olha, para salvar e mata todo mundo. E ele segurou lá Agag, segurou os bens, os bois, e a maldição veio. Então, é uma questão de decisão, de determinação, de posicionamento. E nós sabemos que o Brasil está orando, a igreja está orando. O inimigo luta para que isso aqui que está acontecendo não aconteça. Porque o equilíbrio de uma nação está no clamor. O equilíbrio da nação está na santificação. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós vamos orar. Primeiro você vai pedir perdão a Deus dos seus pecados. Você precisa se limpar e entender que o perdão de Deus ele é essencial para que você tenha liberdade para caminhar e estar na presença dele limpo e santificado. E quando você entende isso, todas as coisas acabam acontecendo na tua vida, porque você sai de uma relação de um pai austero para um pai de amor. Feche seus olhos. Senhor, eu quero orar pela tua igreja. Ore agora nesse momento e peça perdão a Deus pela sua vida, pelo que você cometeu nesta noite, nesse dia, nessa semana. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora. E nós clamamos, ó Deus, pela tua igreja. Nós clamamos, ó Deus, por cada pessoa que aqui está. A tua palavra nos fala que aquele que confessa o pecado e deixa, esse alcança a misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir agora, Senhor, em nome do teu Filho amado, venha com teu sangue, ó Deus, com uma gota do teu sangue, e derrama sobre a vida da tua igreja, sobre o teu povo, tudo aquilo que são aberturas, tudo aquilo que são habilitações, tudo aquilo que são permissões da carne, para que o teu povo fique amarrado. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus Cristo agora, e ordenamos que todo mal, toda ação maligna seja repreendida pelo poder do sangue do Cordeiro. Toda ação que vem através do pecado, o pecado seja qual for, virtual, o pecado, ó Pai, que seja de tatos, seja pornografia, aonde for, onde tiver a brecha para Satanás impedir, amarrar, retroceder as pessoas, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, como igreja, nós liberamos o perdão de pecados sobre eles. E como igreja nós desligamos toda ação maligna que tenta impedir, avançar, impedir a tua obra ser realizada. Em nome de Jesus Cristo eu oro agora e eu declaro a tua bênção. Eu declaro a tua vitória e eu declaro a tua unção. Receba do Senhor o perdão sobre a tua vida nesta noite. Receba, o Senhor te libera hoje em nome de Jesus. Ser perdoado como igreja de Cristo, nós desligamos toda a ação, todo o acesso do diabo contra a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, o sangue dele tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Ó Pai, eu oro pelas famílias. Senhor, nós estamos num pleito, ó Deus, nacional. Nós sabemos que as obras das trevas têm se potencializado. O teu povo tem entrado, ó Deus, numa discussão teológica, mas a pauta é reino.
A pauta é decisão, a pauta é posicionamento, a pauta é valores, a pauta é entendimento, a pauta é guerrear pela cidade, pela nação. E nós oramos agora e quebramos todo feitiço que há na mente das pessoas, todo feitiço e manipulação desses dias, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Eu libero a bênção sobre a família, que haja uma consciência sobre as famílias, que haja, Deus, um entendimento sobre cada casa, cada família. Tudo aquilo que, ó Pai, que faz as pessoas serem uma massa de manobra, que leva o povo a ser uma moeda de troca, nós como igreja desligamos agora. Saia da mente, saia da mente, saia da mente das famílias, saia da mente, saia, nós expulsamos agora e declaramos a tua vitória pelas famílias, pelas casas, e declaramos que nós ainda veremos a tua glória sendo manifesta nessa nação. Senhor, tem uma palavra sobre esta nação, e nós te louvamos e te agradecemos. Ah, Deus, os que concorrem, ó Pai, aleluia, nós sabemos a guerra que é contra aqueles que defendem os valores, tanto na nação quanto no Estado. Mas o Senhor vai à frente, e eu declaro a vitória pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glórias a Deus. Você que está pela rádio Estrada FM, Deus abençoe sua vida. Você que está pelo Face, pelo YouTube, Deus abençoe você. Amém? Glória a Deus. Pastora Raquel, as crianças, quem é? Mauro e Fabi, é isso? Irmão, hoje a noite vai ser bênção. Tem até reforço. Missionária Lindaci está aqui com a gente hoje. Amém? Ela é a mãe desse rapaz baixinho que vai pregar a palavra daqui a pouco. É? Deus abençoe a irmã Lindaci, seu sobrinho que está aí junto com ela. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, a nossa vida, ela é pautada pela palavra. A nossa vida é pautada pela palavra. E Deus trouxe o pastor Sócrates aqui hoje. Ele estava no Nordeste e numa conversa, Deus deu um comando, a chave virou e ele veio para São Paulo. Ontem ele esteve lá na ADF, o pastor Jorge, eu assisti pela live lá, voltando do trabalho, foi céu aberto, né? Lá, uma bênção ontem lá. E nós louvamos a Deus, porque quando isso acontece, o nosso coração fica feliz. Amém? E vocês sempre ouviram eu falar, quem está comigo aqui na caminhada, vocês conhecem a história dessa igreja. Mas nos meados de julho, numa decisão que eu precisava tomar, o telefone toca e eu nem sabia quem era que estava falando comigo. E a palavra profética veio que Deus nos daria um lugar que não era para eu me preocupar. Deus nos daria um povo que também não era para me preocupar. Porque eu não acredito começar um trabalho de uma igreja levando pessoas de outra igreja. Eu não acredito nisso. Eu acredito no Deus da obra. O Deus da obra, se Ele deu a palavra, abre a porta porque Ele vai mandar. E nós começamos a igreja. Dia 20 de dezembro de 2020. Sem ninguém. Eu, minha esposa e minha mãe. E nós começamos na live. Todo mundo falou, você é louco. Como é que você abre uma igreja numa pandemia, pega tudo que você tinha e começa um trabalho na pandemia? Você chegou em São Paulo agora, como é que você vai fazer, rapaz? Você está louco. Eu falei, pois é, eu estou doido mesmo. Porque o Deus que falou comigo confunde os sábios. E 3 palavras proféticas eu recebi. 3. Uma delas foi dele.
E eu falei assim, ele precisa vir, eu não sei como, mas ele precisa vir para você entender que Deus usa a sua boca, que Deus é na sua vida, e o que Deus faz na sua vida é só o começo de um grande tempo que Ele está colocando sobre a tua vida. Eu tenho certeza que a tua vida para São Paulo, Deus mudou muita coisa na sua vida. Você vai voltar para Recife com um sentimento completamente diferente, e você vai entender o valor que você tem no reino de Deus. Em nome de Jesus. Deus já está aqui, irmão. Eu já estou sentindo Deus aqui. Eu vou me segurar porque ele precisa pregar. Mas Deus está aqui. Não, eu vou liberar. Então eu quero que você fique de pé. Eu quero que vocês recebam com alegria esse servo do Senhor. Quando eu falo que Deus usa, porque eu sei que Deus usou ele em particularidades na minha vida. Quem lembra que eu falei que eu estava sofrendo uma hemorragia, que eu sangrava igual louco? Quem lembra dessa palavra? Foi ele que Deus usou. Foi através da vida dele que eu fui curado. Então, você tem parte nessa obra. A sua palavra permeou para você entender. Não tema com a palavra que sai da tua boca, porque isso aqui, ó, é resultado do nada que Deus faz tudo. Dê uma salva de palmas. Pastor Sócrates. Cá, querido. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Satisfação enorme poder estar aqui com os irmãos. Eu fico muito feliz em ver a realização de um projeto que partiu do coração de Deus. Eu fui apenas um canal de Deus para transmitir aquilo que estava no coração dele. E eu fico muito feliz de poder conhecer o Bispo Daniel pessoalmente. Deus abençoe sua vida. Interessante que eu estava ali sentado e Deus me fez lembrar. O bispo ligou para mim várias vezes. E até hoje eu não disse a ele porque eu não atendi. Mas agora eu vou dizer. Eu lembro como hoje, eu estava dentro do carro, indo para um dos compromissos de trabalho, e o bispo ligou, eu não pude atender a primeira, e aí eu ia retornar, o Espírito Santo disse assim, não retorne. Ele vai ligar novamente. E quando ele ligar novamente, não atenda. Porque o meu silêncio será uma resposta para ele. Tem coisas que a gente não entende. Passou um tempo, sempre fiz planos de chegar aqui novamente. Quando eu falo aqui, eu me refiro ao estado de São Paulo. A última vez que estive em São Paulo foi na cidade de São José dos Campos. Fui visitar minha mãe, missionária Linda Si. Eu acho que vocês nem conhecem ela, né? Não, ninguém nem conhece. No começo da pandemia, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a pegar o Covid lá em Pernambuco, que eu saí daqui, pousei lá em Recife, já sem sentir o gosto e cheiro de nada. Passou quase 3 anos já, e eu fazendo planos, mas sempre os compromissos me impediam, ou eu não me posicionava realmente para vir aqui. E aí, de repente, o bispo aparece como alguém que vem para dar aquele empurrão, né? Eu fui um profeta de Deus na vida dele, e ele está sendo um profeta de Deus para a minha vida. A palavra dele, o áudio dele para minha mãe, a missionária Linda Si, foi a certeza de que era esse momento, era para esse momento, para esse período que Deus queria me trazer para cá novamente. E eu cheguei na terça-feira e até aqui eu posso dizer, Deus ele tem feito muitas coisas através da minha vida aqui. Assim como o bispo falou, eu retornarei diferente. Meu ministério, minha casa, minha família, minha vida, minha mente, meu coração retornarão para Recife. Se eu retornasse hoje, com certeza seria diferente. Mas eu retorno até segunda, ou melhor, retorno na segunda. E até segunda-feira, com certeza, muitas coisas têm para acontecer. Hoje eu estou com vontade de pregar, irmãos. E o bispo disse que eu podia pregar até meia-noite. Quem fica comigo até meia-noite? Pronto. Os que disseram glória a Deus, se sair, Jesus te pega ali na esquina. Eu tenho certeza de uma coisa. Se ninguém der lugar, se ninguém glorificar,
certamente minha mãe, missionária Daci, Jojo, e o bispo vai dar lugar. E a esposa do bispo também, cadê ela? Está com as crianças. Pronto. Lá de lá, ela dá glória, todo mundo vai ouvir daqui. Né? Mas eu tenho certeza que a igreja vai receber aquilo que eu tenho para falar. Pode ser que algumas coisas não sejam aquilo que você esperava, mas certamente é aquilo que você precisa para essa noite. Amém? Enquanto o bispo estava falando, Deus me deu uma revelação tão forte, bispo, mas vou deixar para o final. Né? O final das coisas é melhor do que o início. Mas eu vou entregar algo para o Senhor, que Deus colocou no meu coração, mas eu vou deixar para o final. Que a igreja diz amém? Amém. Livro de Esther, capítulo de número 3. Esther, capítulo 3. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra, faça uso dela, seja de forma física, seja de forma eletrônica, através do seu aparelho de celular. Se você não trouxe, está com alguma dificuldade, você com certeza pode ler através do Data Show, dessa tela aqui em cima de mim. Esther, capítulo 3. Versículo 1, quem achou, diga vitória. Não, mais forte, vitória. Estas coisas o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Quem diz amém? Amém. Senta dando glória a Deus, porque só o Senhor é digno de glória, honra e louvor. Irmãos, eu preciso agradecer primeiramente a Deus, perante toda a igreja, pela vida da minha mãe, missionária Daci. É uma mulher que Deus levantou para interceder pela minha vida. Eu tenho 2,2 metros. Eu tenho certeza que algumas pessoas ficaram interrogando. Como pode ele ser filho dela, né? Porque ela não é muito alta. Mas pense numa mulher cheia de Deus. Eu fico até constrangido de pregar na frente dela, né? Pelo menos até da terça-feira, a hora que eu cheguei até agora, eu aprendi muita coisa, porque a gente passa praticamente o dia falando de Deus, ou melhor, passamos o dia falando de Jesus, da palavra, das bênçãos, das vitórias. Eu não sou filho biológico, mas eu sou mais filho do que os filhos que nasceram do seu ventre. É um mistério, né? Os 2 filhos dela não estão aqui, ainda bem, né? E se tiverem assistindo na live, depois a gente se acerta. E eu tenho só palavras de gratidão pela vida da missionária Daci, porque a minha presença aqui eu devo primeiramente a Deus, segundo a ela. O meu ministério eu devo primeiramente a Deus, segundo a ela, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, ela ligava. Eu nunca precisei pedir, incomodar. No momento mais difícil, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu me surpreendia com a ligação dela e não tinha muita conversa, muito arrodeio. Ela vinha com a palavra certeira no alvo daquilo que eu precisava naquele momento. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dela e eu tenho certeza que por muitos anos que ainda tenho para viver nessa terra, eu aprenderei muito e receberei muitas orações que partirão de onde ela estiver, independente de onde eu estiver.
Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, missionária Daci. Eu amo a senhora de todo o meu coração. Amém, minha mãe? Irmãos, olha para cá. O bispo falou uma coisa aqui muito interessante. E eu preciso frisar para os irmãos aqui. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Eu sei que o bispo é um grande homem de Deus. E eu também fico constrangido de pregar aqui, né? E eu tenho certeza que vocês são muito inteligentes, muito envolvidos com a palavra. Se eu falhar, por favor, me perdoa, me desculpa. Existia um projeto de Deus de estabelecer uma monarquia através de Davi. Quem me ouve, diga amém. Deus queria levantar Davi. Deus escolheu Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pastor, o senhor leu Esther. O que é que tem a ver Davi? O que é que tem a ver reinado sobre Israel? Preste atenção e você vai entender. Havia um propósito de Deus sobre Davi, e esse propósito era justamente levantar Davi como rei sobre Israel. Até ali, ou melhor, até antes de Deus escolher Davi e escolher Saul, conforme a vontade do povo, Israel era regido ou julgado através de juízes. E o último juiz, profeta e também sacerdote foi o próprio Samuel, a quem Deus escolheu para ungir Davi. Repito, propósito e o projeto de Deus de estabelecer a monarquia sobre Israel era através de Davi. Porém, o tempo não era o mesmo tempo em que o povo decidiu aquilo. Deus queria estabelecer o reinado, mas não era no tempo que o povo queria. O texto diz que as pessoas olhavam para a direita, para a esquerda, e viam nações em que o rei estava sentado no trono. E começaram a interrogar Samuel. Samuel, nós queremos um rei. Todas as nações têm um rei assentado no trono. E nós queremos isso. Por mais que Samuel tentasse mostrar para o povo que não era aquele momento, mas a insistência fez com que Samuel levasse essa palavra a Deus. E a palavra de Deus para Samuel foi: Samuel, o povo quer um rei, mas eu escolhi você para estar diante desse povo. Se o povo insiste, o povo não rejeitou a você, rejeitou a mim. E eu vou dar aquilo que o povo quer. Deus deu o que o povo quis. Por mais que aquilo ali era um propósito de Deus, não para aquele momento. Porque nem tudo que é de Deus é no tempo que a gente quer. Tem coisas que pertencem a Deus, mas se estiver fora do tempo de Deus, estraga. Repito, por mais que fosse um projeto de Deus, mas todo projeto de Deus fora do tempo, estraga. Deus deu um rei porque o povo quis. Deus queria um rei, mas não naquele tempo. Deus respeita algumas coisas, desde que aquilo que ele faça não fira o propósito. Dar Saul ao povo não feriu o propósito. Como assim, pastor? Deus usou Saul para tratar o povo. O povo insistiu, querendo um rei, dando um rei ao povo. Deus iria usar aquilo que o povo queria para tratar ele mesmo. Quem entendeu isso aqui? Vou falar de novo. Aquilo que o povo queria, fora do tempo de Deus, não iria ferir o propósito de Deus que viria lá na frente. E Deus usou aquilo que o povo queria para tratar eles mesmos. Tem oração que Deus atende, tem oração que Deus não atende. Tem oração que caminha com propósito, tem oração que caminha fora do propósito. Nem tudo que eu oro faz parte do propósito de Deus. Mas se eu oro pedindo algo que não faz parte do propósito de Deus, e Deus
concordar, atender a minha oração, e isso não prejudicar o propósito, certamente Deus vai fazer. Vou lhe dar um exemplo básico. Livro de Tiago, a Bíblia diz que Elias orou incessantemente para quê? Para que não chovesse. Deus, trava o céu. Por que Elias orou assim? Porque na visão de Elias como profeta, Deus precisava travar o céu para que a terra não produzisse, o povo passasse por aperto e começasse a se converter dos seus maus caminhos. Isso é a visão do profeta. Mas Deus ele não trabalha apenas apertando no quesito alimento, no quesito financeiro. Deus ele é multiforme, ele tem várias formas de trabalhar e trazer o homem ao seu propósito. Na visão de Elias, Deus tinha que travar o céu. Elias orou tanto que chegou diante de Acabe e disse: não vai haver chuva nem orvalho sobre a terra, segundo a minha. Deus lá de cima disse: tu orou, e eu estou vendo que se eu fizer isso, não vai ferir o meu propósito sobre o povo. Mas eu vou usar isso para te tratar. Mas eu vou usar isso para te ensinar. Quem diz amém? Isso ensinou Elias? Ensinou. Porque quando ele disse assim, não haverá chuva nem orvalho sobre a terra, Deus disse, está fechado, vou travar o céu, não vai chover nem cair uma gota de água sequer sobre essa terra, porém pegue suas coisas e vá para o ribeiro se esconder. Como assim? Eu acabei de liberar uma palavra de autoridade, e a palavra que eu liberei, segundo a minha palavra, não haveria ou não haverá chuva sobre a terra. Se eu tenho essa capacidade, a autonomia, a autoridade de liberar uma palavra que faça até o céu fechar e não cair uma gota de água sequer, porque eu tenho que fugir, me esconder. Isso é a consequência da oração segundo a sua e não a de Deus. Quando você ora para que Deus faça as coisas do seu jeito, você precisa estar preparado para enfrentar ribeiros. Tem gente que quer que Deus faça as coisas tudo do seu jeito, mas não suporta um ribeiro sequer. É um termo bem rasteiro que usamos lá em Pernambuco. Se você gosta de orar para que as coisas aconteçam segundo a sua vontade, se garanta na sua oração. Aceite os caminhos que Deus está trilhando para você concernente à sua própria oração. Eu quero que Deus faça segundo a minha vontade, eu quero que Deus faça as coisas desse jeito, mas eu não quero passar por dificuldades. Não. A melhor oração que alguém pode fazer é: Deus, faz segundo a tua vontade, não a minha. Eu posso não entender a tua vontade, mas eu sei que ela é melhor do que qualquer coisa que eu pense. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Elias foi para o ribeiro. Chegou no ribeiro, ficou bebendo de quê? Do resto da água que corria. A misericórdia de Deus fez Deus enviar covos que levassem pão e carne para ele. Ele começou a viver na dependência de Deus, no tocante à comida, e beber da água do ribeiro, no tocante à bebida. Quem entende, diga amém? Só que como ele mesmo profetizou que não haveria chuva, ele teve que provar da responsabilidade da própria palavra liberada. Por quê? Porque o ribeiro seca. Quando o ribeiro seca, ele entendeu e sentiu na pele que orar segundo a vontade dele não é a melhor decisão. Aí Deus disse: agora vá para Sarepta, porque eu tenho ordenado uma viúva que sustente você. Como assim? Tanta gente para o Senhor mandar compartilhar de mantimento comigo? Tanta gente para o Senhor levantar para me ajudar. O Senhor levanta uma viúva, é justamente isso. Porque a viúva era uma das, se não a pessoa mais prejudicada da própria palavra de Elias. Se ela era viúva é porque não tinha marido. Se não tinha marido é porque não tinha alguém que trouxesse provisão para ela. O filho não tinha idade para trabalhar ainda. No mínimo ela plantava, colhia para sobreviver. Mas se não chove, não tem terra regada. Se não tem terra regada, não tem produtividade, não tem colheita. Se não tem colheita, vai viver de quê? É tanto que a Bíblia diz que ela está saindo de casa para apanhar a última lenha, ou melhor, para apanhar lenha para fazer o último bolo, porque não tinha mais o que comer.
Perceba que Elias teve capacidade de abrir a boca e dizer: não haverá chuva nem orvalho sobre a terra. E Deus leva ele para a casa de alguém que foi prejudicado pela palavra dele. Vá lá para você sentir e ver que a sua palavra traz um peso na terra. Eu vou levar você na casa da pessoa mais prejudicada por conta da sua palavra. Não feriu os propósitos, mas Deus usou a palavra de Elias, a oração de Elias, a atitude de Elias para tratar Elias. Elias tinha tudo para ser o que Eliseu foi. O problema de Elias era precipitação. Era agir por impulso. Oh, glória. Agir por impulso é um perigo. A emoção é um perigo. Oh, glória. Elias chegou lá, ela está apanhando lenha. Elias, me dá um pouquinho de água? Por favor, você tem água? Você pode me arrumar um copo com água? Tá bom, eu vou buscar. Olha, por favor, traz com a água um pedaço de pão, eu estou com fome. E ela diz: olha, a água eu posso trazer, mas o pão eu não tenho como. O que eu tenho para fazer para mim e para o meu filho, a gente vai morrer. Sabe o que é interessante? É que se essa mulher, vamos tirar um pouco a cena de Elias e vamos trazer para a mulher. Se essa mulher não tivesse a fé de lutar até a última força, até a última colher de farinha, até o último pingo de azeite, até o último bolo, ela não ia receber aquilo que Deus tinha preparado para ela na porta da cidade. Tem pessoas que, por muito menos, desistem e jogam tudo para cima. Ainda tem como lutar, mas se ele está vendo que está acabando, ele diz: já não vou mais. Mas essa mulher, ela disse: vou fazer o último, mas enquanto tiver ingrediente para fazer o último, eu não paro de lutar. Ela sai de casa para apanhar lenha. E apanhar lenha ali era um ato profético. Porque para ter fogo tem que ter lenha. Então eu entendo que lenha representa a oração. Então perceba que mesmo ainda tendo ingrediente para fazer mais um, mesmo sabendo que iria morrer depois desse próximo bolo, o último bolo que ela ia fazer, mas ela disse: eu não vou deixar de orar. Eu vou sair de casa em busca de oração. Eu vou orar para que Deus sustente a minha casa. Por mais que eu entenda do ponto físico, do ponto material, que aquilo que eu tenho não vai me garantir sobreviver mais do que um dia. Mesmo assim, eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de buscar lenha. Ela sai para buscar lenha, ela sai de casa para orar. Orar para que Deus tenha misericórdia da vida dela. E o ato de sair de casa para orar faz com que ela encontre com alguém que estava com uma palavra liberada para a vida dela. Porque o texto diz que Elias disse: olha, peraí, faz primeiro para mim, depois você faz para você. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai te faltar, até o dia que Deus der chuva sobre a terra. Em outras palavras, eu estava dizendo: enquanto houver crise, Deus vai cuidar de você. Mas quando a crise passar, você vai ter um chão para plantar, vai ter chuva para regar, e você vai colher do seu trabalho. Diga amém. Deus, Ele cuida. Se ela não sai para buscar lenha, se ela não sai para orar, se ela não sai para lutar, porque enxergar tudo difícil, portas fechadas, enfermidade dentro de casa, dinheiro acabando, despensa quase vazia, e sair para vir para um culto, adorar a Deus, não é para todo mundo. É só para quem tem fé. Tem pessoas que estão perdendo a palavra que Deus já liberou, porque não tem capacidade de lutar pelo último bolo. Oh, glória. Por isso que lá no Nordeste a gente diz assim: o sangue pode dar na canela, mas eu não paro de lutar. Eu não paro de... Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Vamos devagarzinho, vai pegar. Aleluia. Glória. Quando der lugar, irmão, se espante não, mas deixa eu ir aqui devagarzinho. Até meia-noite tem muita coisa. Aleluia. Então Deus usou a palavra de Elias, a oração de Elias, para tratar ele mesmo. Deus queria estabelecer um reinado,
Mas o reinado que Deus queria estabelecer não era no tempo que o povo queria. O povo queria a antecipação daquilo que Deus tinha para fazer. Como o povo insistiu e já estava oprimindo Samuel, que Deus escolheu para julgar o povo naquele momento, Deus poupa Samuel, dá ao povo o que o povo queria, e a consequência foi o próprio Saul pisando na bola, cometendo falhas, erros gravíssimos. E um dos erros, se não o erro, que fez com que Deus o rejeitasse, foi justamente não ter obedecido segundo a ordem do Senhor. Deus fala na boca de Samuel: olha, mata todos os amalequitas. Quem está me ouvindo, diga amém. Destrói tudo. Deus não precisa justificar. Deus não precisa falar o porquê você tem que fazer aquilo que Ele está mandando. Deus não precisa justificar para você o porquê Ele está pedindo algo a você. Sim ou não? O porquê Ele está mandando, ordenando você fazer alguma coisa. Mas na boca de Samuel, Deus ainda dá um motivo. Não precisava, mas Deus ainda deu. Porque eu me lembro o que o povo passou na mão dos amalequitas. Por isso agora vocês precisam destruir todos. Do mais novo ao mais velho. Da criança ao ancião. Não só as pessoas, mas matem os animais. Não pode sobrar nada. Essa palavra foi direta, foi categórica, foi com propriedade. Ninguém ficou com dúvida segundo a vontade de Deus. Mataram, pastor, mataram. Mas a Bíblia diz que Saul e o exército poupa a vida de um homem chamado Agag, rei dos amalequitas. E o texto ainda diz que além de poupar a vida de Agag, rei dos amalequitas, pouparam ainda aquilo que convinha para eles. Vou lhe dar um exemplo. Se tinha um cavalo bonito, ele dizia assim: não vou matar esse cavalo, não, vou ficar para a gente. Se tinha um boi bonito, rapaz, vamos pegar esse boi, vamos pegar essa vaca, vamos tomar para a gente. Se tinha algo que para eles era de valia, eles não destruíram. Desobedeceram. A ordem de Deus era: matem e destruam tudo. Mas aquilo que para eles era de valor, era de valia, eles não destruíram. Desobedeceram a ordem de Deus. Consequência. A consequência está aqui no livro de Esther. O que nós lemos, cerca de 500 anos depois. Quantos anos? Levantou-se um inimigo entre os judeus, por nome de Amã. Descendente de quem? De Agag, amalequita. Espera aí, pastor, o senhor está dizendo que não obedecer à vontade de Deus lá atrás gerou um problema lá na frente? Sim. Quer dizer que Saul desobedecer a Deus fez com que lá na frente alguém colhesse da desobediência? Sim. E a princípio isso me faz entender que Esther não é só alguém que Deus levanta daqui, coloca numa cadeira de destaque aqui. Não. Esther é muito maior do que a gente imagina. O propósito de Deus na vida de Esther é muito maior do que você pensa. E eu digo mais. Esther foi levantada por Deus para fazer aquilo que Saul não fez. Para colocar um ponto aonde Saul não colocou. Eita, que é isso? Perceba que tem coisas que a gente está fazendo hoje, é consertar coisas de que pessoas não fizeram lá atrás. A terra está essa bagunça, a sociedade está essa bagunça, porque quem era para pregar uma palavra responsável, quem era para tomar um posicionamento lá atrás, não tomou. Aí as coisas começaram a caminhar com passos embaraçados. E aí Deus precisa levantar homens de Deus, assim como o bispo Daniel, para pregar uma palavra de responsabilidade e ensinar você coisas que ninguém ensinou a seu pai, a sua mãe, a seus avós.
Deus está levantando pessoas, ou mulheres de Deus, ministérios, estruturas, que vivam a obediência, vivam a palavra e preguem a palavra conforme ela é. Sem incremento, sem arrumadinho, porque a palavra não precisa disso. Não pregar o que convém, mas pregar o que a palavra manda pregar. Perceba que Saul deixou de fazer porque não convinha para ele. Oh, glória! E deixar de fazer porque convinha para ele, trouxe um prejuízo para muitas pessoas lá na frente. Tem coisa que você pode dizer assim, mas eu não vou colher da desobediência agora. Você que pensa. Tem coisa que a gente deixa de fazer hoje, os nossos filhos, nossos netos vão colher amanhã. Por isso que eu falo, cada passo, cada decisão, cada ação que nós tomamos tem que ser muito bem pensada. E antes de pensar, claro, ore. Ore, pense e ore. Oh, glória. Por isso que eu gosto quando eu leio sobre Davi. Porque tudo que Davi fazia, Davi orava a Deus. E o que Davi fez sem orar, ele quebrou a cara. Oh, glória. Senhor, vou à peleja e dizer, vá. Mas eu vou na frente ou vou atrás? Dizer, vai na frente. Mas eu coloco emboscada ou não coloco? Dizer, coloco emboscada. Mas eu coloco 1.000, 2.000, 3.000 na emboscada. O que eu faço? Me dá a estratégia. Aí Deus fazia questão de dizer tudo que era para fazer. Porque a vitória vinha de Deus, não dele. Por mais que ele tinha experiência de guerra. Oh, glória. Por mais que ele tivesse experiência de batalha. Lembra de Josué? Tinha toda a experiência do mundo. Mas estava emocionado com Jericó, que nem parou para orar, para perguntar a Deus se estava no negócio de avançar na cidade de Ai. Resultado, mandou 3.000 homens, porque a cidade era pequena, o muro era baixinho, aparentemente não tinha capacidade de resistir o exército. Alguém disse, deixa os homens descansando no churrasco, vamos comemorar e coloca só 3.000 lá, porque vai ser muito fácil. Josué mandou 3.000, chegou na porta da cidade, foram surpreendidos, morreu 36 homens de Deus na porta da cidade. Deus cobrou de quem? De Josué. É tanto que quando ele ficou sabendo que morreu 36 homens na porta da cidade, ele foi orar e disse, oh Deus, por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor nos fez passar o Jordão para isso? Deus disse, rapaz, isso aconteceu porque tem pecado no meio de vocês. A minha presença saiu de vocês. Se Josué tivesse orado antes de mandar os 3.000, Deus dizia assim, não dê nenhum passo. Primeiro você vai arrumar a casa, depois você avança para a batalha. Porque eu só dou vitória na peleja quem está com a casa arrumada. Como assim, pastor? Deus disse, diga ao povo que eu vou descer no arraial amanhã. Josué espalhou para o povo e disse assim, santifiquem-se. Porque o Senhor vai descer e vai revelar o que está em oculto. No outro dia de manhã foi tirada a sorte caiu em Acã. Josué disse, bora, fala a verdade, conta o que aconteceu. Ele disse, rapaz, eu estava entrando em Jericó. Olha a palavra se encaixando aqui. A ordem, eita. A ordem era para destruir. A única casa que não era para ser destruída era a casa da prostituta Raabe, ou melhor, da ex-prostituta. Porque antes que Deus descesse a sentença de morte para todos, ela disse, eu conheço esse Deus que vocês servem. Você conhece como? Eu ouvi falar das histórias. Eu não precisei nem conhecer vocês para saber. Eu já sei, e o que eu fiquei sabendo eu acredito. Josué disse, a casa dela ninguém toca, porque a conversão chegou. Oh, glória. Por isso que Raabe não morreu. Por isso que ninguém da casa dela morreu, apesar de morar em cima do muro. Eu fico imaginando um mistério. Oh, glória. O povo rodeando embaixo, 6 dias, 7º dia, rodeia 7 vezes. De repente o povo começa a gritar, tocar buzina. E as casas em cima do muro, um olhando para o outro, dizendo assim, ó, o bandido doido. E Raabe dizendo assim, eita mãe, pai, aperta os cintos. Porque eu conheço esses bandidos doidos que alguém está dizendo. E eu sei que quando eles começam a gritar e tocar buzina, alguma coisa vai acontecer. Segura! A estrutura da casa vai balançar, mas ninguém vai perecer aqui.
Imagina a estrutura tremendo, as paredes balançando. Ela morava em cima do muro, irmão. Deus fez o muro cair ao chão. A terra engoliu o muro. Imagina como foi dentro da casa dela. Tem hora que é assim. Quando vem conversão para a nossa vida, quem aqui não é evangélico? Quem aqui não é evangélico? Quem aqui nunca confessou diante dos homens que Jesus Cristo é o Senhor? Ninguém? Mas você lembra antes de aceitar Jesus? Quando Jesus vem com conversão, irmão, balança tudo, chacoalha tudo. Ô, glória, a gente acha que vai tudo desabar, vai nada. O chão que está debaixo dos nossos pés balança, chacoalha, mas a gente não perece. Porque é Deus movendo o que está embaixo para colocar as coisas no nível. Quem pega? Eita, desceu isso aqui. Ô, glória. Voltamos para Josué. Fala, Cão, o que foi que aconteceu? Não, quando eu cheguei em Jericó, o Senhor disse que era para destruir tudo, e o tesouro que era para ser levado para a casa do Senhor. Mas eu entrei numa casa lá e eu vi uma capa. Como tu viu o quê? Eu vi uma capa. Mas que capa era essa? Não, era uma capa babilônica. Capa babilônica não era vestimenta deles. Eles eram hebreus. A roupa de hebreu era diferente da roupa dos babilônicos. E tu fizesse o quê? Não peguei essa capa, eu enterrei. Tu enterrou. Como é que tu pega uma coisa e enterra? Como é que tu pega uma capa, sabe que não pode usar e ainda enterra? Isso aqui é interessante. Porque tem coisa que a gente não usa, porque a gente sabe que alguém vai olhar para nós e vai dizer assim, mas tu não é crente? Porque o coração deseja ter aquilo que você sabe que você não pode. Eita, Deus está falando aqui. Mas você, mesmo sabendo que não pode, você termina guardando para não se desfazer. E o fato de não se desfazer daquilo que você não pode, porque você não é mais o que você era antes. Eita, Deus está falando aqui, vou entregar tudo, bispo. Não sei quando é que eu vou voltar hoje aqui, mas eu vou entregar tudo. Ô, glória. Mesmo sabendo que não pode, mas eu enterro. E o fato de enterrar faz com que algumas coisas de Deus sejam retidas para a nossa vida. Pastor, não tem nada enterrado na minha casa, mas tem enterrado no coração. E hoje é uma noite de Deus finalizar uma configuração na casa. Por quê? Vou entregar agora. Cadê sua esposa? Chama a pastora aqui. Olha para cá. Vai para frente um pouquinho então. Alguém fica lá e filma ela para cá. Porque ela tem que ouvir isso aqui. Ela tem que participar, porque ela faz parte disso. Olha para cá. Só isso? Não, só não. Tem mais o quê? Não, eu entrei na mesma casa que eu entrei, que vi a capa. Quando eu derrubei o guarda-roupa, eu vi umas barras de prata e de ouro. Pastora, fica aqui, pastora. Por favor. Eu tenho algo para entregar a senhora e o bispo. Eu vi uma capa, eu vi umas barras de ouro e de prata. Tu fizesse o quê? Peguei. Tá onde? Tá enterrado também. Homem, como é que tu pega ouro, prata e enterra? No mínimo, tu deveria comercializar, mas tu enterra. Por saber que aquilo ali não poderia ser comercializado, porque não pertencia a você. Então perceba que a capa é tudo aquilo que não pertencia mais a ele. Ou não pertencia a ele, mas ele guardou e enterrou. As barras de ouro e prata é aquilo que pertencia a Deus, mas ele guardou para si. Ele retém para ele aquilo que não pertence a ele e retém de Deus aquilo que pertence a Deus. Essa atitude fez com que todo o arraial fosse prejudicado. 36 homens foram mortos por culpa de quem? De Acã. E também quem? Josué. Porque só por não ter orado, ele também foi culpado. Aleluia. Eu disse aqui, pastor, aqui, essa noite é noite de Deus finalizar a configuração dessa casa. Por quê? Porque quando eu estava ali sentado,
eu vi a senhora e o bispo segurando um instrumento. Eu não sei o nome, porque apesar de ser nordestino, mas eu não cresci na roça. Mas é aquele instrumento que a gente usa para arar a terra. Não, ele começa a rasgar a terra. Isso, que rasga a terra. E Deus disse assim, diga para eles que eles estavam rasgando a terra. E eu olhava para o Senhor e eu vi o Senhor fazendo muita força, porque o Senhor estava puxando junto com ela. E cada força que vocês colocavam no instrumento para que a terra fosse rasgada, eu vi o Senhor fazendo mais esforço, o Senhor cansado. E o Senhor parava e olhava para ela e dizia assim, eu vou parar porque está difícil para mim. E Deus dizia assim, diga para ele que o processo de rasgar e arar a terra foi finalizado. Porque eu tirei um peso dos ombros dele e agora ele vai andar com facilidade. Porque enquanto Deus estava através de vocês dois, arando e rasgando a terra, e rasgar a terra, arar a terra, é chacoalhar de baixo para cima. É mover o ambiente, preparar o solo para um plantio. E preparar o solo com animal é fácil. Agora, no meio rústico, era através do esforço. E Deus disse, eu estou tirando o peso das costas e fazendo você andar com facilidade. Porque é um tempo novo vindo sobre o seu ministério. É o tempo de você apenas andar sobre a terra que você já chacoalhou e moveu. E começar a germinar, a plantar as sementes que eu coloquei na sua mão. Oh glória, a sua parte você fez e agora a minha parte eu vou fazer. Vou mandar uma chuva sobre esse ministério e você vai saber que eu sou Deus para cumprir na íntegra a minha palavra. Cante, cante, é blaçauia. Arar a terra é como andar com uma âncora. A gente quer correr, mas não consegue. A gente quer andar mais rápido, mas a própria terra que Deus colocou para a gente cuidar começa a gerar uma força, impedindo a gente de andar. Isso aqui é profético. Plantar sem arar é um risco, mas é possível? É. Agora, arar para plantar é a certeza de que vai ter colheita. Pegou? Arar para plantar é a certeza que vai ter frutos bons. Um novo tempo chega nessa casa. Tebla Samútia. E eu vou dizer mais. Eu vejo alguém, oh glória, apertando sua mão, e o Senhor muito feliz, oh glória, e Deus me disse, diga a ele que alguém vai fazer uma proposta para ele, e nessa proposta eu estarei no negócio, e quando essa proposta chegar, ele vai ter que desligar de uma vez por todas esse aplicativo, e eu vou tirar ele de lá para cá, de cá para lá, porque a terra vai ficar tão próspera, que ele não vai poder se ausentar nem de dia, nem à tarde. Eita, vou entregar tudo hoje. Há um vento de Deus que sopra da zona leste para cá. Deus está trazendo um vento de providência. Quando o povo chegou na beira do mar, Deus disse, marche, o mar estava fechado, sim ou não? Sim ou não? Como é que eu vou marchar se o mar está fechado? Aí houve um vento do Oriente.
Da posição que o povo estava, vento oriente, não era vento daqui para lá, era vento de lá para cá. Não, você não entendeu. Vou falar de novo para os crentes pegar isso aqui. A senhora vai ter que pegar, vó. Da posição onde o povo estava, vento do oriente era vento de lá para cá. Então isso me faz entender que o mar se abriu de lá para cá, não foi daqui para lá. Enquanto o povo estava aqui dizendo, e aí Moisés, Deus já estava trabalhando de lá para cá. Deus já estava comendo. Bispo, Deus já começou a soprar um vento sobre essa terra, sobre esse lugar, sobre Efraim, sobre a sua família. A âncora está sendo anulada hoje da tônica. Tem coisa que é difícil falar, mas eu vou falar. Deus está anulando uma âncora. Existe um espírito que persegue você e a sua casa para retardar os propósitos de Deus. Mas Deus está dizendo, eu estou anulando. Toda lentidão, toda dificuldade, todo retardamento, o vento já começou a soprar de lá para cá. Agora é hora de dar play, de avançar. As coisas vão começar a balançar nessa casa. O lugar ainda não é aqui. É não. Eu vejo uma área, eu vejo um muro branco. Eu vejo uma grade enorme que ela está se abrindo. E eu vejo uma área enorme com árvores. Eu vejo carros parados. E eu vejo um templo muito grande. Anticamácia. Deus ainda aceita o Senhor para reunião com alguém. Deus ainda abre porta. A tua mente tem uma sabedoria que alguém precisa. Deus vai juntar você com alguém. E alguém vai dizer, o Senhor é tudo aquilo que eu precisava. Eu precisava de um conselheiro. Que mistério. Mantuplefanaue, remantovlasai. Deus faz assim. Deus junta alguém com aqui para abençoar. E a bênção que Deus abençoa aqui, a igreja colhe aqui. A obra cresce. Vai ter gente que vai lhe procurar e vai dizer, deixa eu pregar lá, abre uma porta aí. Está escutando isso aqui? Vai ter gente que vai mandar mensagem para o bispo. Se isso não acontecer, Deus não é na minha vida. Aqui eu não piso mais se isso não acontecer. E vai dizer, e aí bispo? Posso chegar quando aí? Aí o Senhor é bem assim, eu sei, eu conheço o Senhor. Melhor, eu nem conheço, mas quem está me usando conhece. O Senhor vai dizer bem assim, o Senhor vai pisar aqui quando Deus mandar você pisar. Que é um pay buff. Quem saiu vai querer voltar e não vai poder. Quem está, se segure. Quem está, dê as mãos. Ô glória. Porque o negócio vai ser grande. Deus vai fazer em 2 anos o que não fez em 8. Acabou de descer isso aqui. Ô glória. Vou repetir. Marque o dia de hoje. Ô glória. 6 de outubro, é isso? 6 de outubro de 2022. Deus vai fazer em 2 anos o que não fez em 8. Eu não sei por que 8, mas o Senhor sabe. Ô glória. Há um mistério de Deus. Há um mistério de Deus. Quem crê, diga amém. A senhora quer, pastora? Crê nisso? Ô glória. E será a resposta de orações, clamor e sacrifício nesse altar. Olha para cá. Vou terminar já. Eu disse que ia falar até meia-noite, mas eu não vou. Olha para cá.
Deus deu Saul. Saul começou a reinar, não obedeceu segundo a vontade de Deus, não destruiu o que era para ser destruído, porque algumas coisas não convinha para ele ser destruída. Uma das era Agag. 500 anos depois, os judeus colhem da desobediência de Saul. E Deus agora levanta Esther para colocar um ponto aonde Saul colocou uma vírgula. Esther foi a ferramenta de Deus para concluir uma obra que não foi feita ou não foi concluída lá atrás. E aí você sabe dessa passagem. Com certeza, o encerramento da campanha hoje, quem passou por aqui falou acerca disso, se o tema é esse. Você sabe que o rei Assuero, que reinava sobre 127 províncias, da Índia até a Etiópia, ele faz um banquete, escute isso aqui. Ele faz um banquete para alguns dos seus maiores príncipes. 7 dias de festa, de banquete. Do outro lado, a rainha Vasti faz outro banquete com as princesas, as esposas dos príncipes. Festa rolando lá e festa rolando aqui. Até aqui está tudo certo. E o texto diz que no 7º dia, por ter bebido muito vinho, praticamente, ou estava embriagado, Assuero manda chamar Vasti. Porque a rainha só vinha ou só entrava na presença do rei quando era convidada. Ele manda chamar Vasti. A intenção dele era exibir Vasti aos príncipes. Vasti, sabendo disso, ela disse, eu não vou. E o fato de não ir feria uma lei. Porque ela não poderia desobedecer ou recusar a ordem do rei. Mas ela recusou por conta de um princípio. Um princípio que ela carregava. Quem entende aqui? Eu vejo muita gente dizendo, Vasti perdeu o trono para entrar Esther. Mas eu não encontro erro nenhum em Vasti. Alguém encontra? O erro dela foi prezar princípios? Você vai entender aqui. A atitude de Vasti contribuiu para o projeto de Deus. Então vamos lá. Prezar princípios para Vasti foi tudo aquilo que Deus precisava. Ela sabia que viria consequências? Sim ou não? Ela sabia. Mesmo sabendo que haveria consequências, mas ela disse, eu não vou, porque eu tenho princípios. Se eu entrar lá, não vai ser para ser honrada, vai ser para ser usada. Ele quer me usar como objeto, e eu não sou objeto. Eu perco o trono, mas eu não perco o princípio. Não, você pegou isso aqui, não. Vou falar de novo, tu vai ter que pegar isso aqui. Eu perco a cadeira, eu desço do cavalo, eu perco o carro, eu perco o cargo, eu perco posição, mas eu não perco princípios. Porque nem toda lei é regada de princípios. Nem toda lei favorece princípios. Tem lei que favorece apenas a vontade de homem. Mas ela disse, eu prezo princípios. Perdeu o trono? Perdeu. Mas ela saiu para entrar quem Deus queria. Então Deus queria que ela saísse. Entender a vontade de Deus e saber que vai perder alguma coisa para que Deus faça a vontade dele não é para todo mundo. Quando ela se recusa a obedecer a ordem de Assuero, obviamente Assuero se revolta, se enfurece. Os príncipes disseram, isso não pode acontecer, rei. Imagina se a notícia correr, todo mundo ficar sabendo disso. As mulheres todinhas vão tudo tirar onda com a cara da gente. A gente vai mandar chamar, elas vão dizer, não vou. A atitude dela vai ser como exemplo para todas. Isso não pode acontecer. O Senhor tem que inverter essas coisas. O Senhor tem que castigá-la. Proibi-la de entrar aqui.
tira ela da posição, para que isso sirva de lição e ninguém faça o que ela fez. Ele disse, é verdade. Decretou, Vasti não entra mais aqui, deixou de ser rainha. Aí a Bíblia diz que o tempo passa e ele começa a sentir saudade de Vasti. Aí manda alguém espalhar um decreto que todas as mulheres deveriam se apresentar. Todas as mulheres, as donzelas, as mulheres lindas, virgens, deveriam se apresentar. E se não viesse, viria a força. Mulheres virgens, bonitas de todas as províncias, foram trazidas ao rei. E ele escolheu quem? Dentre elas, Ester. Ester não fazia parte daquele povo. Ester fazia parte dos judeus. Mas ele mandou todas. Ester não era filha de Mardoqueu. Ester era prima de Mardoqueu. Mas como os pais de Ester faleceram, Mardoqueu tomou ela para ser como uma filha, cuidar dela. Quando ficou sabendo que ela teria que ir, ele disse, não fale quem você é, de onde você é. Apenas vá. Quando ela entra no palácio, a vida dele, dali para frente, foi ficar na porta para saber a notícia dela. Quem me ouve, diga amém. Nesse período, Ester foi escolhida. E a Bíblia diz que, é interessante, a Bíblia diz que por estar na porta a saber notícias da sua filha, Mardoqueu ele vê 2 soldados conversando. Bigtã e Teres estavam falando acerca de um plano para matar Assuero. Quando Mardoqueu ouve aquilo, Mardoqueu diz assim, eu não posso ouvir algo errado e ficar calado. Porque ouvir algo errado e me calar é ser conivente. Aí Mardoqueu cria uma situação para que essa informação chegasse até a Ester. A informação chega a Assuero, mandam investigar, descobriram que era verdade. Estavam tramando a morte de Assuero. Escuta isso aqui. Porque tem coisa que vai acontecer lá na frente que você está plantando agora. Tem coisa que você está colhendo agora que você já plantou lá atrás. Uma das coisas que moveu a ação de Deus foi aquilo que Mardoqueu plantou na porta. Porque ele viu uma trama de morte contra o rei e ele disse, eu não posso ficar parado. Se alguém quer fazer morte, eu vou semear vida. Se alguém quiser criar confusão, eu vou semear paz. Porque aonde eu estou é onde Deus quer que eu esteja. E se eu estou aqui, eu tenho que ser ferramenta de Deus aonde quer que eu esteja. Descobriram que Bigtã e Teres realmente queria matar. Mataram Bigtã e Teres. Escreveram no livro das crônicas. Mardoqueu estava na porta, ouviu falar, ouviu uma conversa de que queriam matar o rei. O rei mandou investigar e descobriu que a história era verídica. Mandou matar Bigtã e Teres. Ponto. Ficou registrado, sim ou não? Sim ou não? Diz a Bíblia que depois disso Deus exalta quem? Amã, filho de Amedata, o Agagita. O texto não diz o Amalequita, o texto diz o Agagita. Por quê? Descendente de Agag, rei dos filisteus que Saul não matou há 500 anos atrás. Assuero honra Amã, exalta Amã. Coloca ele sobre todos naquela região. E ordena que todos se curvassem quando ele passasse. Escuta isso aqui. Vai ficar melhor agora. Quando Amã passa, todo mundo se dobra, se curva, se prostra. Mas Mardoqueu, que está na porta a saber notícias da sua filha, continua do mesmo jeito. Por quê? Porque Mardoqueu não se curvava para Amã. A única pessoa que ele se curvava e se dobrava era perante o Senhor.
Ele não mudava a forma de ser por conta de alguém que passava. E isso enfurece Amã. E Amã usa aquilo apenas como um pretexto para fazer aquilo que o coração dele queria fazer há muito tempo. Você vai entender isso aqui. Porque os agaguitas, ou os descendentes de Agag, guardavam no seu coração uma raiva, um ódio pelos judeus. Quando Amã olhou para Mardoqueu e viu Mardoqueu de pé e não se prostrar diante dele, Amã chega para Assuero e diz assim: meu rei, tem um povo aí que é diferente do nosso. Eles não, lê a Bíblia, eles não se dobram. Amã não chegou lá para falar de Mardoqueu. Se o problema era com Mardoqueu, resolva com ele. Mas Amã chegou lá para falar do povo. Porque no coração de Amã tinha um ódio por todos os judeus. Mardoqueu foi apenas um pretexto. Esse povo é diferente porque não se dobra. Se eu fosse o Senhor, eu mandava esse povo morrer. Eu mandava matar esse povo. Eu mandava destruir esse povo. O senhor precisa fazer alguma coisa. Emita um decreto. Esse povo não pode continuar assim. Vai influenciar o nosso povo a desobedecer. Não me pergunto o que Assuero tinha. O que ele teve naquela hora. Mas ele tirou o anel, deu na mão de Amã e disse: faz conforme tu quiseres. Está aqui o anel. Usa o anel para selar o decreto. A Bíblia diz que Amã prepara um decreto estabelecendo dia, mês e ano em que os judeus seriam exterminados. Os judeus estavam com os dias contados. Porque lá atrás alguém desobedeceu a ordem do Senhor. Só que como Deus é onisciente, Deus já plantou alguém no lugar certo. Oh, glória! Como Deus é onisciente, Deus já plantou Esté dentro do palácio e plantou Mardoqueu na porta. Diga glória. Por mais que, na minha opinião, eu não deveria estar onde eu estou, mas você está onde você precisa estar para ver, contemplar e defender. Deus sabe aonde coloca e por que coloca alguém em determinado lugar. Até na empresa que você trabalha tem um propósito. Até a rua que você acha que erra de caminho tem um propósito. Não, você não pegou isso aqui não. Tem um propósito. Oh, glória. Tudo tem um propósito. Se naquele dia Mardoqueu não estivesse lá, ele não teria ouvido a conversa de Bigtan e Teres. Se ele não tivesse ouvido a conversa de Bigtan e Teres, Assuero teria sido assassinado. E o projeto de Deus estava arruinado. Ou se alguém descobrisse que Bigtan e Teres estava lá, tramando a morte, não seria Mardoqueu que estaria no livro das crônicas. As coisas de Deus caminham de forma perfeita. Há uma sincronia em tudo que Deus faz. Tem pessoas aqui que estão vivendo uma coisa que acham que não deveria viver. Porque deveria estar vivendo uma coisa melhor. Mas você está vivendo aquilo que Deus quer para agora. Tudo que está acontecendo faz parte do cronograma de Deus. Quem pega isso aqui? Pastor, mas tem algo que está dando errado. Até o que você acha que está dando errado faz parte do cronograma de Deus. Ô glória, você tem que aprender a perder para ganhar. A descer para subir. Ô glória, a recuar para avançar. Tudo faz parte do cronograma de Deus. Aleluia. 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 Você crê, minha querida, de verde aí atrás? Que está com a... Ah, não é uma bolsa não, é a sua camisa mesmo. Você crê que você mexeu o braço agora? Você crê? Você crê, minha filha? Isso. Você crê que o que está dando errado para você está dando certo no plano de Deus? Você crê mesmo?
que quem sai da nossa vida, sai porque é um propósito de Deus sair. Quem chega na nossa vida, chega porque é um propósito de Deus chegar. As dificuldades que a gente passa, faz parte do cronograma de Deus. As portas que se fecham, a prova que dá errado. Cante na terra e diga que eu sou. Aleluia. E agora os judeus estão com dias contados. Quando viram decreto, colocaram a mão na cabeça e se desesperaram. Por quê? Porque sabiam que iria morrer. A Bíblia diz que Mardoqueu tira a roupa que estava, coloca uma roupa de saco, vai para a porta da cidade, porque ele queria notícias de Esther. Ele vai para a porta da cidade, estava com roupa de saco, porque estava se humilhando. Se humilhando. Alguém passa na porta, vê Mardoqueu, corre para Esther e diz: olha, Esther, o teu pai está lá na porta da cidade, eu acho que ele está ficando doido. Por quê? Porque ele está com uma roupa feia, velha. Ele deve estar com algum problema. É? Então tá. Pega essa roupa aqui, leva para ele. A pessoa chega lá na porta e diz: Mardoqueu, permita-me, a rainha Esther, ela pediu para trazer o senhor essa roupa, para o senhor tirar essa roupa e colocar essa. Mardoqueu fica indignado. E diz: olha, vai lá nela. E diz para ela que não se preocupe com essa minha roupa não, que ela sabe o que significa. Ela sabe o que isso representa. Diz para ela que o fato de ela estar aí dentro não vai poupá-la da morte. Diz para ela e pergunta a ela se ela lembra de quem ela é, qual o povo que ela faz parte, de onde ela veio. Diz a ela isso. Alguém chega lá e diz assim: olha, Esther, ele disse que você está preocupado com a roupa dele, que não é para se preocupar com a roupa dele. O glória. Em outras palavras, mas o que eu estava dizendo assim: enquanto alguém está determinando o dia e morte da gente, você está preocupada com vestes, com coisas que não é para se preocupar. Nós estamos numa peleja travada e tu está preocupado com outras coisas. Esther, ele disse para você que o fato de você estar aqui não ia poupar você da morte. Eu não estou entendendo nada. Porque ninguém sabia que Esther era dos judeus. Eu não estou sabendo, eu não estou entendendo nada que ele está dizendo. Ele disse também que você sabe o que significa a roupa que ele está. Ele também mandou perguntar a você se você lembra de onde você veio e quem você é. Esther recebe aquelas palavras, chama para si a responsabilidade e diz: agora a gente vai para cima. Vai lá nele de novo e diz para ele que não se preocupe, não pode ficar com essa roupa, que eu já entendi o mistério. E diz a ele mandar o povo jejuar 3 dias e 3 noites, porque eu vou entrar na presença do rei sem ser convidada. Imagina a pessoa dizendo assim: você está louca, minha rainha? Perdoe dizer isso. Você está louca entrar na presença do rei? Fique na sua. Eu sei quem eu sou. Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei porque ele está jejuando e orando lá. Eu sei porque ele está se humilhando lá. E eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Agora eu vou entrar na briga também. E agora a gente vai para cima. Diga glória a Deus. 3 dias de jejum. Mardoqueu espalha sobre todos os judeus. A partir de hoje, 3 dias de oração e jejum. Vocês não vão comer nada. Para quê? Para Deus dar livramento. Para quê? Para quê? O povo estava orando para Deus dar livramento. Mas a real resposta da oração não era para Deus dar livramento. Como assim, pastor? Esther diz o quê? Orem 3 dias, jejuem por 3 dias, porque eu preciso entrar na presença. Eu preciso entrar na presença sem ser convidada. E ela sabia que se entrasse sem ser convidada, o rei mandava matar. Enquanto o povo estava orando para Deus dar livramento, o povo não sabia que estava orando
para Deus tirar o medo do coração de Esté para entrar na presença do rei. Enquanto a gente acha que as nossas orações estão sendo direcionadas para uma coisa, as nossas orações, os nossos jejuns, os nossos sacrifícios, as nossas consagrações estão agindo dentro de nós mesmos. O problema não é a situação, somos nós. Às vezes é o medo que nós criamos dentro de nós. Quem lembra de Agar? Agar chegou no deserto liberada por Abraão, junto com Ismael, com o odre de água, um cesto de pães. A água se acaba e ela se desespera. É tanto que ela pega o menino, ela pega Ismael e diz assim, fica aqui. Mamãe vai ali, depois mamãe volta. Se afasta a ponto dele não vê-la mais. Porque ela não queria ver o filho morrer. Ela estava com medo da morte. Deus tinha falado com ela no capítulo 16. Dizendo, farei dele uma grande nação, tu está grávida. Mas quando o cerco fecha, o deserto chega, a gente se esquece até do que Deus falou. O medo vem e tira de nós aquilo que está na nossa frente. Ofusca da nossa visão aquilo que está diante de nós. Porque mais para frente a Bíblia diz que o menino chora e ela chora também. Como assim? Ela chorou do lado de cá, Ismael chorou do lado de lá. Aí o texto diz que o anjo desce. E diz o quê? O que tens, Agar? Espera aí, se ele chorou e o anjo disse que Deus ouviu a voz do menino, por que Deus não foi falar com ele? Deus foi falar com... Por quê? Porque quem abriu mão da promessa foi ela, não foi ele. Deus fala com quem abre mão da promessa. Deus fala com quem desacredita. Gente, Deus fala com quem está nos causando mal. Pegou? Ô, glória. Ela chorou, Deus disse. Ele chorou do lado de cá. Mas hoje eu desci por causa dele, não foi por sua causa. Porque na hora de você a responsabilidade, porque você é mãe dele, eu sei que ele é promessa, mas a responsabilidade de cuidar é sua. Quando você foi para o deserto, há 17 anos atrás, eu não falei com ele, falei com você, e disse que ia fazer dele uma grande nação. Então é você que precisa depositar fé sobre aquilo que eu falei na lei, na vida dele. Pega ele pela mão, ergue, porque dele farei uma grande nação. A Bíblia diz que Deus abre os olhos dela. Que olhos são esses? Espirituais. Porque o medo faz a gente não ver aquilo que está diante de nós. O medo cega. O medo trava. O medo faz a gente parar. Esté estava com medo de morrer. Ela disse, manda o povo orar. Porque o problema agora não é eu estar aqui. É eu chegar naquela sala. 3 dias e 3 noites. Ela se apresenta na sala de Açoeiro. O texto diz que ele estende o cetro e diz: até metade do reino eu te dou. Ela poderia ter dito: o Senhor, minha vida é do meu povo. Mas por que ela não falou aquilo naquela hora? Ao invés de falar o que ela queria falar, ela chama ele para um jantar. Por que eu não falo aquilo que eu quero na hora que eu acho que eu tenho a oportunidade de falar? Porque a oração que fizeram não só tirou o medo do coração dela, mas plantou dentro dela a estratégia. Afinal, o fato de passar 3 dias para contar o que ela queria contar, fez com que o rei ficasse
meu amor, eu não quero nada, eu só quero que você vá para o jantar que eu vou fazer. E convide a Amã comigo, com você. O rei disse, tá bom. Quando foi no outro dia, ou melhor, à noite, disse, pois não, meu amor, diga o que é que você quer, até metade do meu reino eu te dou. Ela disse, olha, eu queria que você venha para um outro jantar amanhã. Sim. E convide a Amã também com você. Já vi um homem querendo saber de uma coisa. Eu sei que mulher é pior, mas já vi um homem querendo saber de uma coisa e sem saber. Ele fica inquieto. Sim ou não? Inquieto. Agoniado. Diga. Não, amanhã eu falo. Você já dormiu querendo saber de alguma coisa? Você não dorme. E o fato de não conseguir dormir fez o rei mandar abrir os livros das crônicas. A irmã pegou aqui. Nem todo mundo está pegando, não. Percebeu que a estratégia de não falar na hora que alguém acha que ela deveria falar, fez o rei se inquietar. E a inquietação fez ele não conseguir dormir. E o fato de não conseguir dormir fez ele abrir o livro das crônicas. E o fato de abrir o livro das crônicas fez aquilo que Mardoqueu fez, ser notório diante dos seus olhos. Deus queria abençoar, ou melhor, livrar o povo, mas Deus queria honrar alguém que não saiu da porta. Não, você não entendeu. Deus queria usar Esther para poupar a vida dos judeus, exterminar Amã, mas Deus queria também abençoar Mardoqueu. Antes de Esther falar, que eu termino agora, antes de Esther falar aquilo que ela queria, a Bíblia diz que Amã, ele estava se sentindo no seu melhor momento. Por quê? Já 2 banquetes que a rainha manda me chamar. Só que aí ele vai para casa. Quando ele vai para casa, quem está na porta? Mardoqueu do mesmo. Aí ele chega em casa triste. Ele sai do palácio feliz. Quando encontra Mardoqueu sem se curvar, ele chega em casa triste. E a mulher e alguns amigos deles estão na casa dele. E a Bíblia diz que ele começa a falar das coisas que estavam acontecendo. A rainha mandou me chamar de novo para um jantar. Ô, meu amor, que coisa boa. Eu mando em tudo. O anel do rei está na minha mão. Eu quem decretou, fui eu isso aqui. Meu amor, os judeus não vão morrer. Não é o povo que você tinha problema? É. Meu amor, você está vivendo o seu melhor momento. Ninguém manda mais em você senão maçoeiro. Tu tem dinheiro, tu tem rebanho, tu tem servos. Ninguém é maior do que você aqui. Aí o texto diz que tudo isso não satisfazia Amã. Por conta de quem? De Mardoqueu. Por mais que ele estivesse, tudo que aquilo que ele tinha, por mais que ele já tinha decretado a morte dos judeus, mas em ver Mardoqueu de pé, ele ficava insatisfeito. Vou liberar uma palavra aqui. Tem coisa que o diabo já conseguiu fazer em muita coisa. Tem coisa que o diabo já conseguiu se filtrar em muita coisa. Mas quando ele olha para você e vê você de pé, ele fica insatisfeito. Estar de pé causa insatisfação no inferno. Porque o inferno olha para você e diz assim, por que ela não se dobra? Mesmo sabendo que eu estou avançando para cima dela, mesmo sabendo que eu estou avançando sobre a casa dela, mesmo sabendo que eu estou cercando o ambiente onde ela sobrevive, ela mesmo assim não se dobra, não recua, não abaixa a cabeça para nada, para nada. Um dia minha mãe disse assim para mim, meu filho, eu estava lá em Pernambuco. Ela disse assim, um dos maiores desafios hoje é permanecer de pé. E isso é verdade. Sabe por que Deus escolheu Gideão? Porque quando todo mundo parou, ele disse, vou continuar malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Mas se eu for para campo aberto, vão me ver e vão roubar aquilo que Deus colocou na minha mão para eu cuidar.
O cerco fechou. Os midianitas estão cercando tudo, esperando apenas um vacilo para roubar aquilo que é nosso. Mas eu não posso deixar de malhar aquilo que está na minha mão. Porque trigo que não é malhado se perde. E eu não posso perder aquilo que Deus colocou na minha mão para cuidar. Então nem que eu mude de ambiente, mas eu não vou me dobrar às artimanhas de Satanás. Ele tem estratégia e eu tenho estratégia também. Diga glória. Ele vai para o lagar malhar trigo. Quando ele vai para o lagar malhar trigo, isso significa, eu não paro por nada. Pode Satanás cercar tudo. Pode Satanás vir para cima. Mas enquanto tiver espaço para eu fazer, esconderijo para eu ir, estratégia para eu colocar em prática, eu não vou deixar de fazer segundo aquilo que Deus colocou no meu coração. Não importa o lugar, o que importa é eu fazer aquilo que Deus colocou na minha mão. Não importa o ambiente, o que importa é que eu faça. Não importa se é lugar aberto ou fechado, lugar pequeno ou grande. O que importa é que aquilo que Deus confiou a mim, eu vou fazer. Eu não paro, eu não me dobro, eu não me curvo. Eu vou para cima e eu vou continuar usando, manuseando aquilo que Deus colocou na minha mão. Diga glória para Jesus. Quando ele está malhando trigo no lagar, o anjo desce. O Senhor é contigo, varão valoroso. Como é que o Senhor é comigo e tudo isso me sobreveio? A glória, o anjo diz assim, o Senhor é contigo e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Como pode eu, sendo menor da casa do meu pai, a minha família mais pobre, não te mandei eu? Esforça-te, eu estou te enviando, e através de você, Israel vai ser liberto da mão desse povo aí. Deus escolheu Gideão e o anjo desceu quando ele estava fazendo aquilo que ninguém tinha capacidade de fazer. Porque tem gente que procura um motivo para parar. Procura um motivo para fechar a boca. Procura um motivo para não vir para a igreja. Mas tem gente não, pode chover. Pode o águia estar sobrevoando e dizer que está tudo fechado. Ele diz, eu vou adorar, eu vou para cima. Satanás não me para, não para a minha casa, não para a minha família, porque eu sei que eu sou coluna daquela casa. Enquanto eu tiver a oportunidade de clamar, e quando eu tiver chão para dobrar meu joelho, eu vou dobrar. Independente do que aconteça, a porta fechada ou aberta, eu vou orar e vou para cima, porque Satanás não vai prevalecer. Ele não vai fechar minha boca, ele não vai me parar, ele não vai parar minha casa, porque eu e minha casa somos instrumentos na mão do Senhor. O anjo só desceu porque ele estava fazendo alguma coisa que chamou a atenção de Deus. Malhar trigo naquela hora não era para todo mundo, é só para quem não desiste. Olha para o seu irmão e diga assim, não desista por nada. Olha Mardoqueu, data de morte estabelecida, mas ele disse, eu não me dobro para você. Eu não me curvo para você. E isso deixou Amã indignado. E tem coisas que você está fazendo. Uma delas é vir para cá esse culto nessa noite, que deixou Satanás enfurecido. E eu vou usar a expressão da minha mãe, missionária Daci. Ele que se exploda por aí. Ele já perdeu, já foi derrotado. Nessa noite ele perdeu mais um, porque você entrou por essas portas. E aquilo que Deus tinha reservado para você, já começou a ser liberado sobre o teu coração. Abre a tua boca, manda a glória para cima. Porque enquanto eu estava pregando, Deus me mostrou uma panela no meio dessa igreja. E Deus está dizendo, eu estou desfazendo uma feitiçaria sobre a vida de uma mulher que está dentro desse recinto. Isso, fique de pé, senhora. Isso. Levante sua mão lá para cima. Alabária, sabor. Porque tem coisa que Deus vai falando, a gente vai dizendo, eu quero a confirmação. Eu quero um sinal. Levanta as suas duas mãos lá para cima. Assim te diz o Senhor. Alguém fez um trabalho de feitiçaria para te matar. Tu não ia chegar a outubro. Alguém disse, vai morrer. Porque eu não suporto ela. Mas assim te diz o Senhor, eu sou o Deus da tua casa.
Eu sou contigo, eu conheço o teu passado. Te dei um banho de sangue, te enchi com meu espírito. Sou contigo e na tua mão direita eu coloco um arco, na tua mão esquerda eu coloco uma flecha. Enquanto Satanás achou que ia te parar, eu estava te forjando e te transformando numa guerreira na terra. Rabacanashi, Eleberecanácia, prepara para tirar flecha, porque eu te levanto como Ismael no deserto. Quem foi Ismael? Quem Deus levantou para habitar no deserto. Enquanto alguém achou que ele ia perecer, Deus estava forjando o caráter e preparando um grande guerreiro na terra. Fica de pé. Entre, Neflácia. O senhor de chapéu. Eu não sei porque eu olho para o senhor e vejo uma farda de uma empresa. O senhor sacado assim, bem bonito, bonitinho. Como diz o nordestino, engomado. Engomado aqui é o quê? Alinhado. Todo alinhado, arrumado, trabalhando. E eu vi alguém com a arma apontada para o Senhor. E Deus disse assim, diga para ele que eu estou dando livramento a ele. Teme chovavou. O Senhor crê na manifestação do poder. O Senhor crê nos dons espirituais. Deus acabou de me dar essa revelação. E assim te diz o Senhor, te livrei da morte. Alargue a